Bem-vindos a mais um episódio do Decodifixe. Eu quero, como sempre, começar agradecendo aos meus patrocinadores, a Energy Gold Suplementos, Rayane Brito Estética, um spoilerzinho já para o convidado de hoje, a Uniconsórcios, Nordeste Telecom, Ortobon Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza, que são essenciais para o funcionamento desse podcast. E agradecer, Rayane Brito, minha convidada de hoje. Que honra ter você aqui, Ray. É um prazer enorme estar fazendo a entrevista de hoje com você. O mês de maio eu quis trazer um mês assim especial para as mamães, mas quis trazer especial para as mães empreendedoras. Porque é uma jornada, né, que eu sei, eu passo por isso, eu sinto na pele também, mas quero trazer mais do dia a dia. E você que tem uma trajetória aí como mãe, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, não vou dar spoiler não, eu quero que você fale. E comece se apresentando, falando da clínica, falando quem é Rayane Brito, para depois a gente entrar na trajetória de mamãe. Sim, sim. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz, gratidão pelo convite, tá? Eu espero que contribua bastante. E eu tenho certeza que vai ser aqui uma tarde bem gostosa, né? Com muito afeto. E vamos conversar aqui bastante sobre empreendedorismo, sobre a minha trajetória. Vamos lá para um bate-papo aqui bem legal. Gente, eu sou enfermeira de formação, tá? Tenho 37 anos. Sou mãe de 2, inclusive mãe atípica também, tá? Então, realmente, às vezes se torna mais difícil. E empreender é uma arte. Eu costumo dizer, empreender é uma arte onde exige muito de nós, né? Principalmente mulher e mulher mãe. Precisa saber e ter o propósito para não desistir. Desistir é uma palavra que não pode jamais ter no nosso vocabulário, tá? Vai ter sempre os momentos de baixo, momentos ruins, momentos bons, momentos alegres, momentos maravilhosos. Mas é sobre isso. É sobre ter resiliência, é sobre ter sabedoria e, acima de tudo, fé em Deus. Sempre fé em Deus para poder vencer, certo? E além disso, pessoal, ser mãe, né, é uma maravilha, né? Assim, eu como mãe, você também como mãe, outras mulheres aí, a gente sabe que é uma maravilha, mas a gente sabe que tem muito trabalho, exige muito de nós mulheres. E para empreender, muitas vezes você precisa deixar, planejar as coisas para que você não deixe a desejar em casa. Então, isso hoje está sendo, na verdade, eu acho que o maior impacto para as mulheres que são mães, né? Porque tem um marido, tem a casa, tem um filho, então são várias obrigações. Então, quando a gente tem um propósito para chegar, a gente precisa planejar muito bem as coisas para não deixar nada a desejar, nem na empresa e nem em casa. Nem em casa. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, já que você tocou na palavra propósito, vamos começar falando sobre como surgiu a estética. Sim. Na sua vida. Você falou que é enfermeira, Sim. Atuou muito tempo, né, na Muito enfermagem. tempo, E isso. como surgiu o desejo pela estética? Foi assim, foi surgindo ou foi algo que, não, vai ser agora? Conta pra gente como é que funcionou, como que aconteceu. Então, é sobre isso, é sobre propósito. O meu propósito, desde o tempo que eu iniciei na faculdade, sempre foi ter a minha independência financeira. Buscando a minha independência financeira, percorrendo 12 anos em hospitais onde trabalhei, sendo hospitais públicos, hospitais tanto da rede estadual, municipal, rede particular, eu estava vendo que eu precisava ter qualidade de vida e uma independência financeira e qualidade de vida de verdade, que nos hospitais eu não estava tendo, tá? Quem é enfermeiro, quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando. Plantões, datas comemorativas como Réveillon, Natal, Carnaval, Semana Santa, que a gente sempre está ali trabalhando. E muitas das vezes a gente não tem o devido reconhecimento, e principalmente financeiro, porque a gente precisa para pagar as contas, tá? Então eu busquei, né, um propósito de ter uma independência financeira onde unisse o útil ao agradável. Eu queria me sentir feliz, né? Então, meu propósito de cuidar das pessoas e também ter uma boa remuneração. Então, foi o que eu busquei. O meu propósito fez com que eu conseguisse, através da resiliência, sabedoria que Deus me deu, vencer. Então,
foram escadas, né? Onde eu fui galgando para conseguir montar a minha empresa. Comecei na minha empresa sozinha e hoje eu tenho uma equipe comigo. Bacana. Inclusive, as meninas vieram assistir. É verdade, é verdade. Acompanham, estão ali, estão nos bastidores também, né, Rai? É verdade. É engraçado você falando como a trajetória ela não é fácil, né? Quando a gente vai buscando, que vai vendo a jornada, muita gente acha que foi fácil chegar até aí, ou então, olha, para ela é mais fácil, tem ajuda de fulano, e não é. A gente sabe como é difícil. O Decodifixe, ele vem desse autoconhecimento, né, de decodificar de dentro para fora, a gente se reconhecer. E eu sempre gosto dessas histórias que vêm assim, justamente do se conhecer. Você falou de propósito, você falou, não, eu tinha que me encontrar, e aí você se encontrou na estética, Sim. Isso é muito bonito. Na minha trajetória toda, assim, sabe, eu teve um dos eventos que eu fiz, que foi que marcou muito, você falando aí, eu lembrei agora dessa cena, que eu fiz um determinado exercício, uma dinâmica, e tinha lá a pirâmide, né, do ser, do fazer e do ter, e aí na minha consciência eu tenho minha identidade muito bem formada, e aí quando fui preenchendo lá as coisas, tá, eu estava dando muito mais ênfase ao fazer, ao ter, do que ao ser, e aí aquilo foi um choque para mim, onde foi que eu me perdi, e eu não percebi isso, porque muito no automático do dia a dia, você sabe muito bem disso, quando você falou, né, da rotina, filho, casa, marido, clínica, e tem funcionários, pessoas ao seu redor, a gente vai perdendo a nossa identidade para viver no automático. E é importante, assim, o que eu quero trazer a consciência da gente ser leve, de trazer a nossa essência para o nosso negócio. E a sua clínica, ela fala sobre isso, porque é o seu nome, é Rayane Brito, né? E traz a sua essência. Eu entro lá e eu vejo Rayane desde o primeiro, né, da recepção. E isso é muito bom, porque tem aquela conexão. Às vezes eu dou uns puxõezinhos, porque eu faço também uma parte de organização lá, né? Uma assessoria com Ray. Eu fiz, deixa de ser tão mãezona aqui dentro da clínica, porque é uma empresa. Mas traz a sua essência desde a entrada. Sim. E você realmente abraça todo mundo, e você quer dar conta de tudo, você quer dar conta das pessoas, quer dar conta de todos os clientes, se puder chegar a 50, você quer atender todo mundo, porque você dá realmente atenção. E isso é trazer o ser, é trazer a sua essência para o negócio. E eu quero que você fale mais sobre isso, como é esse desafio, né, de não perder sua identidade, porque muitas vezes a gente sabe que para crescer a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Mas como não perder sua identidade, sua autenticidade e trazer esses desafios do dia a dia no seu negócio, como você consegue administrar essa parte? Sim, na verdade, né, para atingirmos o nosso propósito, é necessário passar pelas etapas, ter resiliência, sabedoria, e é necessário, sim, abrir mão, abdicar de muitas coisas. Então, nesse processo, às vezes é normal você cair, começar num processo de se perder, talvez mesmo até uma ansiedade, algo do tipo, por sobrecarga. É normal, isso pode acontecer, já aconteceu comigo, tanto quando eu trabalhava na assistência, como também na trajetória de crescimento, porque eu comecei sozinha, então eu era recepcionista, eu atendia o paciente, eu limpava, entendeu? Porque eu tinha uma salinha pequena, então era eu para tudo, eu não tinha funcionários. Então depois, com o movimento e o crescimento, foi vendo, né, a necessidade de ir para um local maior e a necessidade de ter parceiros, de ter outros profissionais juntamente comigo. E esse processo, para não se perder, é necessário muito equilíbrio. Então, eu acho que primeiro você se identificar, observar o que é que você está fazendo, se está lhe deixando feliz, porque quando lhe deixa feliz é mais difícil você se perder. Então, você precisa muito saber diferenciar. Hoje, a estética me faz muito bem. Eu consigo me ver como empreendedora e funcionária. Porque hoje eu executo as atividades na clínica também. Eu não faço só a gestão, eu também executo, que é o que eu mais gosto, tá? E aí, o que é que acontece? Eu preciso planejar bem.
né? Eu tenho meus dias de folga, eu tenho meus dias de atendimento, eu tenho os dias que eu faço a gestão, eu tenho os dias que eu tenho que estar com os meus filhos e meu marido, eu tenho os dias de lazer, inclusive as minhas férias remuneradas. O empreendedor tem que ter as suas férias. Então, a gente não pode ficar só, vou trabalhar. Não, né? A ordem é primeiro família, depois o trabalho. Sempre foi dessa forma, tá? E sempre será. Sempre será. Primeiro a casa tem que estar bem, a família tá bem, para depois vir a empresa. Então, são algumas coisas que eu fui aprendendo, tá? Mas já aconteceu, sim, de eu estar colocando primeiro o emprego para depois a família. Mas aí eu percebo que a dor em casa é maior se eu perder. Então, o que é que acontece? A gente vai amadurecendo com a dor. A gente vai amadurecendo com os erros. Então, a gente pode se perder, mas não desistir. Exato. E também trazer um pouco da trajetória leve, né? Eu gosto muito de usar também essa pirâmide, né, que você usou aí de família. Coloco Deus primeiro, né? Deus, família e trabalho. Família e trabalho, sempre. Porque, inclusive, hoje teve um cliente que, né, atendendo o cliente, ele falou, não, tô me sentindo negligenciado, porque minha filha estava doente. Aí eu falei, olha, eu estava com minha filha na urgência esses dias, então eu deixei o trabalho de lado por um momento para priorizar a saúde dela, e ela vai ser sempre prioridade. Eu nunca negligenciei nenhum cliente, nenhum atendimento, mas minha filha vai ser sempre em primeiro lugar, minha família, claro, do que qualquer tipo de atendimento. Aí ele, não, desculpa, tal, não sei o quê, porque não sabia, né? A gente não tem que tá expondo tanto nossa vida, assim, particular, mas tem momentos que quando a gente... Que é necessário para se posicionar também, porque senão a gente acaba negligenciando a nossa vida. E não precisa disso, né? A gente tem que trazer também essa leveza. A gente aprende na dor, mas a gente também pode aprender no amor. Claro, e trazendo também a parte leve, a parte boa, como você falou. Eu amo a estética, foi onde realmente eu me encontrei. Isso. E você vai... aprendendo, né? Evoluindo com os erros, mas é no amor que faz realmente o negócio vibrar, que faz as coisas acontecerem. Se não tiver essa parte boa da paixão também pelo negócio, funciona. Então a gente vai aprendendo na dor e no amor. Sim, né? Com certeza. Até porque, assim, normalmente, né, a faculdade ela não vai ensinar você a empreender, né? Então você precisa gostar. Você precisa gostar. A faculdade, ela ensina a parte técnica, a parte técnica, exatamente. A parte do empreender, a parte do dia a dia, a parte da negociação, a parte do... fazer gestão, exato. O dia a dia, é o aprendizado, é errando, é testando, porque eu digo que empreender é correr riscos. Se a gente não estiver disposto também a correr riscos, a gente nem comece, nem dê o primeiro passo. Vai ter os momentos que vai dar errado e você vai precisar corrigir rápido, porque não tem problema errar. Você tem que só corrigir rápido. Não desistir. Né? Não desistir. Errei aqui, peraí, vou corrigir, vamos tentar de novo, e agora vai funcionar. Em um momento vai dar certo, em um momento vai fluir. E no empreendedorismo é isso, é errar, aprender, evoluir o tempo inteiro. E a gente vai levando com o mais leveza possível para que isso não pese onde é a nossa prioridade, que é a família. Sim. E aí eu quero que você entre agora um pouquinho nesse momento mãe. Seu filho é mais velho, né? Sim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho meu filho de 5 anos e minha filha de 2 anos. São meus amores, né? Inclusive, eu queria já ter outro, gente. Eu amo ser mãe. Mas a vida é muito corrida, então eu acho que, eu não sei. Vamos ver, né? Aí, vamos ver. Mas, assim, graças a Deus, eu costumo, né? Como eu falei, me planejar de certa forma para sempre dar atenção. Tem finais de semana que eu trabalho, mas eu consigo dar atenção a eles. Meu filho, às vezes, vai fazer terapia e aí eu vou com ele, entendeu? Eu sempre estou ali a par de toda a situação. Meu marido também, um grande esposo que me ajuda muito. Sempre está como parceiro, né? Acompanhando meu filho na terapia, na escola, na natação. Então, eu costumo dizer, quando a gente tem um parceiro, uma pessoa que ajuda, a jornada se torna mais leve. Com certeza. Com certeza. Então, acho que, assim, nós mulheres precisamos de mulheres que ajudem, que não nos critiquem, que não nos coloquem para baixo. Críticas construtivas são bem-vindas, mas críticas destrutivas, não. Então, a gente precisa, sim, de pessoas que nos ajudem a nos elevar, né? E hoje em dia é difícil acontecer isso, mas pode acontecer sim, porque tem muita pessoa boa aí no mundo, claro, né? Mas eu costumo dizer,
Quando você consegue ter pessoas que te ajudem, a sua jornada se torna muito mais leve. E para mim, por exemplo, na minha casa hoje, por eu ter meu marido que me ajuda muito com meus filhos, eu tenho uma jornada mais leve. Na minha clínica eu tenho pessoas que me ajudam bastante, então eu tenho uma jornada mais leve, um gerenciamento mais leve. Mas para tudo isso, eu passei para chegar no meu propósito, eu passei pelas fases e tive bastante resiliência, sabedoria, muita paciência que a gente precisa ter. Foi uma jornada, Uma né? jornada. E aí me conte como foi que você descobriu do seu filho, né? Seu filho que tem Sim, o autismo. isso. Como foi a descoberta, como você reagiu, como foi... Porque você já tinha clínica, você já Sim. trabalhava, você já tinha uma rotina. E vem a maravilha de ser mãe, aí daqui a pouco, Isso. não, eu sou mãe atípica, aí você vai ter que Uhum. mudar um pouco, porque muda a rotina da mãe. Muda. E como foi isso pra você, de repente, ter que mudar um pouquinho a sua rotina, estruturar? Porque tem as terapias, tem todo... Sim. Lógico que você tem seu esposo que tá te auxiliando Sempre o tempo ajuda. inteiro. Mas como foi mudar um pouquinho a sua rotina depois de mãe, depois... E aí veio a segunda filha, então mãe de 2, que eu sei que não é fácil. É verdade, verdade. Porque quando um tá bom, o outro fica doente. Quando... aí vai assim, E vai né? gerenciando. Vai gerenciando. Como foi a descoberta? Como você reagiu de início? E como você foi levando esse processo? Então, há 4 anos atrás, quando eu descobri, né, que foi precoce, por eu ser da área da saúde, a gente tem mais uma facilidade de observar e identificar, né? Então, o autismo, né, o TEA, ele era muito... pelo menos aqui em Aracaju ainda não tinha assim, muitos casos, não tinha nem muitos profissionais assim tão qualificados, tanto que de um ano para cá que eu consegui aqui em Aracaju um tratamento mais eficiente. Então, no início surgiram muitas dúvidas, angústia, né, muita dor, né, porque é normal, toda mãe quer o melhor, sempre, mas a gente sabe que existem os tratamentos que ajudam muito. Então, como eu não conhecia, eu estava num mundo desconhecido. Então, foi mais um impulso que eu tive para deixar os meus empregos que eu tinha em rede pública, como enfermeira assistencial, e ficar só na empresa. Porque eu ainda fiquei muito tempo na assistência e na empresa. Mas quando eu descobri, eu precisaria muito ter tempo para o meu filho. Exato. E com a empresa, eu costumo dizer, com a empresa, a gente consegue... definir melhor e organizar, planejar melhor a nossa rotina, até mesmo em relação a dias de folgas, né? A nossa agenda, na verdade, né? Se torna mais maleável. Controle, né? Você vai ter o controle ali sobre sua própria agenda, porque quando você trabalha em outro local, você não tem esse controle, né? Não tem como, fica muito mais difícil. Então, foi um misto de emoções, né? De ansiedade, dor, angústia, mas foi muito bom, porque eu descobri, né? Descobri muitas coisas aí, né? Por exemplo, o autismo ele tem tratamento. Meu filho hoje ele avançou bastante. Então, meu filho hoje ele tá um menino lindo, maravilhoso. Então, como os médicos falam, né? Como os especialistas falam, com o tempo você vai ver que nem vai perceber, porque ele já tem um desenvolvimento muito, um desenvolvimento aguçado, né? Ele já verbaliza bastante. Antes ele não verbalizava. Maravilha. Então, foi uma evolução. Evoluir como pessoa, evoluir como mãe, como mulher, como empreendedora. E meus propósitos foram aumentando. Então, tive mais força ainda para me jogar nesse mundo empresarial. Ai, né? que lindo E aí, falar isso. E aí eu deixei... tive essa virada que você falou agora, o ser mãe, né? Porque você teve um filho logo atrás do outro. Eu tive 5 anos e meio de diferença do primeiro pro segundo. Sim. E quando eu tive minha filha, que eu fui mãe pela segunda vez, eu tive essa virada muito maior. Eu acho que o primeiro vem, a gente vai seguindo, mas quando vem um segundo, parece que a responsabilidade dobra. E fez, não, vamos, agora, minha filha, você vai ter que dobrar aí a vida, né? Sim. E foi quando realmente eu comecei a empreender, abrir a mente, comecei a estudar o mundo do autoconhecimento. Foi depois da minha segunda filha. Porque realmente o filho, ele traz algo novo, né? É como se nasce um filho, nasce uma mãe e renasce uma mulher. Eu gosto de falar isso, porque a gente tem uma mentalidade antes de ser mãe e tem outra mentalidade totalmente diferente depois de ser mãe. Sim. É como se nosso propósito ele gritasse mais alto. Você tem um motivo, né? Você tem um porquê. Você tem alguém ali para lutar, então vai valer a pena fazer isso tudo porque é por eles. É por eles. Então acho que isso traz um incentivo muito maior.
e supera o cansaço. Sim. Porque quando a gente fala em empreender, não é só a questão da resiliência, de desistir ou de não desistir, de recomeçar, de dar um passo para trás e 2 para frente. Não é só isso. É superar o cansaço, muitas vezes físico, mental, e a maioria das vezes demais. Emocional. Porque Sim. o emocional, ele abala de uma forma que a gente muitas vezes precisa né, segurar em alguma coisa, em alguém, Sim. e aí os filhos são essa fortaleza, assim, para sustentar mesmo, um sustento. Eu mesmo costumo trabalhar finais de semana, porque atualmente eu já ministro cursos na área da estética, né, formação de novos alunos. Então, o que é que acontece? Pega muito final de semana. Normalmente eu trabalho finais de semana, mas mesmo assim, eu não abro mão. À noite, no domingo, eu estou ali com meus filhos, estou dando atenção, porque é uma opção minha. Eu estou trabalhando, mas eles estão ali, aguardando a mamãe. Então, eu costumo dizer, né, tem Rayane na empresa e Rayane em casa. Então, eu preciso planejar de forma que dê certo para tudo. E graças a Deus vem dando. Rai, e vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando de mães, e você trabalha com estética, trabalha com autoestima. Com certeza, vão muitas mamães. Muitas. Pós-operada, recente pós-parto, por exemplo, que já mexe muito na estrutura, né, do corpo. Como é você devolver a autoestima para muitas mulheres, principalmente para as mamães, né, recente, porque vai fazer uma massagem, vai fazer uma drenagem, vai fazer algum procedimento para voltar ao corpo, né, ou tentar voltar de alguma forma. Como você atende essas mães? Porque você sabe, você sente na pele, você é mãe de 2 crianças, e aí como você recebe lá na clínica essas mães, porque você vê nos olhinhos depois brilhando, devolvendo essa autoestima, um botox, uma coisa no corpo, algo assim. Sim. Então, como você mesmo falou, né? Você já frequenta lá a clínica e sabe. Então, tudo precisa ser com a minha essência. E a minha essência é sempre com muito afeto. Então, desde a recepção, a minha essência, ela vai se mostrar ali. Com todo carinho, com toda atenção, com todo afeto para todos os clientes que lá entram. As mães, em particular, elas sempre vão, né, em busca da sua melhor versão. Claro. Né, melhorar uma flacidez que adquiriu pós o parto, uma gordura localizada, melhorar e gerenciar o processo de envelhecimento facial, enfim, são vários tratamentos, né, faciais e corporais que realizamos com total segurança e eficiência para nossas clientes. E todas essas mães a gente sempre explica de forma, né, segura todo o procedimento que é feito, o que pode ser melhorado com a estética, o que é que a estética vai resolver, o que a estética não resolve, né? Então, a gente sempre busca o melhor para todas. E sempre com uma comunicação muito clara e objetiva, mostrando os resultados que podem impactar e deixar ela se sentir mais livre, mais segura e mais feliz. Porque eu sempre falo, a autoestima é saúde. É saúde mental, é segurança, né? A mulher, ela gosta de se sentir, sim, bela, segura, bonita, elogiada, né? Pelas amigas, parentes, marido, enfim. Toda mulher, ela merece o seu autocuidado. Ai, concordo. Inclusive, é uma fala que eu trago muito, que o autoconhecimento, a gente ouve muito que é uma jornada de dentro para fora, e né? Você precisa se conhecer. Só que ela vem de fora para dentro também. Sim. Quando você mexe na sua estrutura física, você se sente bem, isso melhora muito o seu emocional. E aí é uma jornada mútua, de dentro para fora, para o se conhecer, e o de fora para dentro, você se olhar, se enxergar, se cuidar. Isso é muito importante também. Então, não adianta a gente só prezar uma terapia ou prezar somente a questão do cuidado emocional, se a gente também não cuidar do físico. Aparência, a atividade física, você se movimentar, você cuidar do seu corpo. É um conjunto, porque né? É um conjunto. É corpo e mente o tempo inteiro. Então, quando a gente cuida também dessa parte física, melhora 99%. Sim, a maioria das mães, elas chegam, né, relatando, né, tô me sentindo péssima, não tô com autoestima, o que é que eu posso fazer para melhorar? Então, com os procedimentos, com a atividade física e tudo mais, elas conseguem ver nela a melhor versão.
elas conseguem se sentir livres, mais seguras, né? Usando aquela roupa que não estava usando, né? Aquele sorriso na foto que eu costumo ver pós-procedimento. Então, assim, eu me sinto muito feliz, né? Eu agradeço muito a Deus, né? E agradeço a todas as clientes pela confiança. Então, eu sempre vou buscar o melhor para todas. Ai, que maravilha. Ai, deixa eu fazer outra pergunta agora. Teve alguma cliente, né? Alguma pessoa que chegou lá na clínica e que te impactou, né? Que contou um pouquinho, vai lá também relata, conta um pouquinho da história dela. Teve alguma que impactou a história daquela cliente e fez te impulsionar em algum momento na sua trajetória, por exemplo? Sim, sim, sim. Você pode contar um pouquinho pra gente alguma história assim? Sim, a gente sempre tem, né, na verdade, clientes que costumam conversar, né, da sua vida, do seu passado, de traumas, entendeu? De vários assuntos, mas assim, teve uma cliente, né, que assim, eu gostei muito, assim, da história de superação dela, né? Ela é uma cliente que tinha passado por cirurgia de mama, pós-câncer, nunca tinha feito nada de estética, né? É uma paciente não tinha nem 40 anos, já tinha filho também, né? Passou pela mastectomia, cirurgia, removeu as 2 mamas e nunca tinha feito nada de estética. Então, ficou deprimida pós quimioterapia, cirurgia, e aí ela nos buscou, imagine, né? Ela chega lá com toda a depressão, tomando medicamentos, mas já estava, né, livre sobre relatório médico para poder fazer tratamentos estéticos, já estava com alta por cura. Então, a expectativa dela era altíssima para fazer tratamentos e melhorar o rosto dela. Porque já que ela dizia que a parte do corpo não poderia melhorar tanto, ela queria o rosto, né? Então, assim, ela chegou, contou tudo, assim, né? A situação financeira dela, o que ela poderia fazer e tudo. Então, assim, a vontade dela de se sentir feliz, de sair da depressão, da ansiedade, de se sentir bonita, de se olhar e se sentir mulher. Então, assim, já estava com alta por cura, mas não quis se entregar de forma alguma, né? A depressão, a ansiedade, como ela mesma falou que passou e estava passando por esse momento. Então, ela inclusive, foi até uma colega minha de trabalho, trabalhou comigo já, né? Como enfermeira, certo, também. E, assim, me impactou muito, porque eu não imaginava, né? Não sabia que ela tinha tido esse câncer. E quando ela chegou para mim, que falou, ela tirou a peruca, me mostrou que estava de peruca. Então, assim, que eu vi ela com a cabecinha raspada, né? Que eu já conhecia. Então, assim, eu não sabia de nada dessa história, entende? Então, assim, me impactou muito dela vir procurar, buscar. Tinha passado por um processo de separação recente também. Então, estava sendo mãe e pai. Processos juntos, né? Muitos processos, muitas dores, entendeu? E a gente conseguiu arrancar, né? Eu consegui arrancar o sorriso dela. Coisa linda. Que dinheiro nenhum paga. Não tem, né? Dinheiro nenhum paga. Porque no final ela fez vários tratamentos em rosto, em corpo. Saiu muito feliz, satisfeita, postando, né? Ela não estava nem usando mais rede social, voltou a usar rede social, né? Maravilha. O lado positivo aí da rede social. Mas, assim, me impactou muito, né? Por ela ser da área da saúde, por ela ter passado por esse diagnóstico, cirurgia, e confiou plenamente, né? Nas minhas mãos, lá na equipe, lá na clínica. E ela conseguiu fazer procedimentos faciais e corporais. Ela achava que só poderia ficar bonita de rosto, corpo não, por conta de uma mama. Então, ela conseguiu fazer outros tratamentos e se sentir bonita. Maravilha. Né? Então, assim, isso foi uma maravilha. Mais uma vez, mostrando que o estético, né, o físico, ele conta muito também na recuperação. Sim, ela até falava, estou diminuindo meus remédios, estou diminuindo a sessão de terapia. Maravilha. Né? Ela até dizia, já vou ter que ir embora, não queria sair daqui agora. Tem gente que vai e quer ficar pra sempre. Quer ficar. Já acabou. Procurando sempre uma coisinha pra fazer, pra poder estar realmente se cuidando. Porque manutenção, né? É um autocuidado, isso é maravilhoso. Eu gosto muito, né? Sim, eu tô sempre lá, viu, gente? Sim. Meu botox, uma massagenzinha, porque também tem a massagem relaxante. Ai, maravilhoso. Ai, que é maravilhoso. Thalita, inclusive, que tá assistindo, que faz minha massagem lá. Ela é maravilhosa. E eu acho que a gente precisa desse momento, sabe, Raiz?
se não tiver, te pira, né? E eu acho que isso traz um pouquinho de algo que eu gosto de falar muito, que é sobre mentalidade. Como preparar a nossa mente, preparar o nosso emocional para esses desafios do dia a dia. Eu quero que você fale também como você se sente mentalmente, assim, preparada para lidar com os desafios, para lidar com as dificuldades, porque tem a questão, sou resiliente e tal, mas a gente tem que ter uma preparação emocional. O que é que você faz, o que é que você indica, fala para que as mulheres empreendedoras não parem no meio do caminho, porque a gente precisa desse preparo emocional, mental, né? Sim, com certeza. Gente, na verdade, assim, eu tive um pouco de facilidade pelo fato de que a minha criação sempre foi assim muito tranquila. Então, meu pai e minha mãe sempre me ensinou muito, né, a ter muita paciência, resiliência. Então, não cresci em um ambiente conflituoso. Então, acho que isso já ajuda bastante na essência do ser humano, tá? São fatores que contribuíram. Mas, claro que eu fiz e faço terapia. Isso ajuda muito, 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 porque a gente consegue se abrir, a gente consegue falar tudo, né? Até porque nem sempre a gente pode dar conta de tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Eu converso muito com Deus. Então, eu fecho muito a porta do meu quarto e converso com Deus. Peço muito a Ele sempre que Ele me proteja, que Ele me abençoe, que Ele me dê sabedoria e resiliência sempre. Acho que religião é muito importante também, a fé, tá? A fé é indiscutível. Cursos e cursos que a gente faz, assessoria para que também desenvolva o seu lado emocional, isso é importantíssimo, né? Momentos de network ali, que você também sempre tem, como os momentos aqui que estamos nesse momento, Perfeito. né? Aqui, esses momentos de network é importantíssimo, porque a gente também aprende muito. E eu sempre gosto de ouvir bastante, porque ensina. Quando a gente escuta, né, empresários, pessoas que já passaram por outras situações, palestrantes que contam, né, sobre a vida deles, a sua jornada, isso também ajuda bastante. Eu tenho um perfil bem parecido com o seu, assim, nesse sentido. Eu acho que respeitar a jornada faz parte desse processo, porque quando a gente coloca muita ansiedade para o resultado, né, para o resultado final, a gente esquece de curtir os processos, de aproveitar a jornada, a caminhada. E isso aqui é importante, é você respeitar cada processo, tudo que você está vivendo, saber ter o direcionamento, né, ter a visão, onde é que eu quero chegar. Quando você tem essa visão muito clara, esse processo ele começa a se tornar um pouco mais leve, Sim. Não traz o peso. Então você fala que já veio de um lar que não teve conflitos, então você já traz essa leveza, Sim. do saber ouvir, do saber respeitar o processo. Isso é muito bom. Sim. Na jornada empreendedora, é você respeitar cada passo que você está dando, você respeitar as pessoas com que está convivendo, porque tudo isso interfere no nosso resultado final. Sim. Né? Tudo isso vai interferir de como a gente está vivenciando a jornada empreendedora, né? Então, é o acesso mútuo, né? O respeito mútuo entre as pessoas, porque não é só chegar, tem as clientes para atender, vai atender seus pacientes lá e pronto, e tchau. Não é só executar. Não é só isso, tem todo um processo, um conjunto, um acolhimento, uma conversa, um olho no olho, um toque, né? A passar a segurança, a confiança. O executar vem por último. Vem por último. É já o final. Eu acho que isso é importante também, Sim. sabe, Rai? Eu acho, respeito muito essa parte, assim, da sua jornada, da sua trajetória, você olhar para o paciente com outro olhar, né? Sim. Não só com o olhar de uma pessoa que está ali para fazer um procedimento. Não, Você jamais. está tendo um olhar mais humano. Completo, né? Afetivo, né? Humanizado. Exatamente. E fale como a gente já está falando de acesso humanizado, assim, o relacionamento na clínica, porque são várias pessoas que trabalham lá também com você, como que as pessoas podem esperar chegando lá na sua clínica, o acolhimento, da recepção, até cada pessoa que vai te atender, né, os pacientes lá, como é a clínica, como você lidar no dia a dia com as pessoas lá dentro. Sim, então, toda a clínica passa por um processo, né, de educação. Então, temos o processo de educação continuada.
Então, eu gosto muito de investir em cursos, assessoria, né? Como a gente acabou de falar, você também sempre ajuda, né? Com palestras, educando também, ajudando. Então, acho que isso é investimento. Com certeza. Acho que todo empreendedor, ele precisa investir no processo de educação continuada com sua equipe. Isso é de extrema importância, tá? Até porque as coisas vão mudando, os processos mudam e a gente, às vezes, precisa modificar. Então, eu gosto muito dessa essência afetiva e humanizada. Desde que o cliente chega na porta, ele já é bem recepcionado e bem acolhido, até o momento dele ir embora. Então, todo esse processo da entrada, durante e o pós. A gente sempre dá toda a assistência e toda a atenção às nossas pacientes da melhor forma possível. Esse processo de educação continuada é importante. Eu sempre estou aberta, né, a ideias da equipe, eu sempre escuto a todos. Então, a gente sempre tem um momento de sentar, de almoçar junto durante a semana. A gente sempre está ali junto. Se precisar conversar, se precisar corrigir algo, implementar algo novo, testar algo, enfim. A gente sempre vai estar em sintonia. Acho que a palavra é essa. A gente precisa sempre estar ali, juntos, né, nesse processo de educação continuada, com o objetivo de dar o melhor para o nosso cliente. E de forma leve. Sempre dessa forma. Maravilha. Eu gosto muito disso lá na clínica, porque eu digo, traz uma essência. Aí você entra na clínica de Rayane e tem a essência dela lá dentro com todo mundo, né? Isso é muito bonito. E demonstra também através do respeito, do amor mútuo que todo mundo tem com você. Sim. Então, esse respeito, esse amor, esse carinho mútuo mostra justamente a sua gestão, quem Rayane é, como ela passa isso para as parceiras ali dentro delas, colaboradoras. E isso é muito interessante, sabe, Ray? O empreendedorismo, ele tem que trazer essa essência, ele tem que trazer esse conteúdo do autoconhecimento. Você falou, eu incentivo ao treinamento, ao estudo, estou trazendo sempre novas informações, além de você adquirir, você está sempre em curso, sempre inovando, você está levando para as meninas também. Isso é muito interessante, porque nem é todo empreendedor que faz isso, né? Nem todo empresário que tem a mente aberta de trazer novos conhecimentos para os seus colaboradores. Sendo que é um conjunto, ninguém vai crescer sozinho, você vai precisar também da sua equipe para você evoluir. E quando traz isso, quando junta, quando você está junto com a equipe, isso flui de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, você consegue confiar realmente nas pessoas que estão com você e vai evoluindo cada vez mais, né? Resultado do seu trabalho, sua clínica está crescendo cada vez mais, né? Tá sem agenda praticamente, porque às vezes eu fico ali sofrendo para conseguir marcar esperando, né? Na lista de espera, porque realmente a agenda da mulher está apertada. E isso é fruto do seu trabalho, do seu crescimento, da sua evolução. De todo o esforço. De todo o esforço. E aí trazer justamente eu gosto muito de trazer essa verdade, assim, sabe? De trazer como é importante trazer o conhecimento para dentro da gestão. Sim, precisa proporcionar conhecimento, educação, técnicas e habilidades para a equipe. Isso aí é indiscutível. Exatamente. E aí, vamos lá para mais uma pergunta, assim, como o conselho que você daria, porque o ramo de estética, ele é um ramo que tem muita gente começando agora também, né? Muita gente brilhando os olhos, porque é uma área muito boa, uma área que está em expansão e evolução. Cada vez mais pessoas cuidando disso, não só as mulheres, não só as mamães, não. Tem muitos homens também que estão aí buscando crescer, evoluir, aparência, mais belo, né? Você vê questão de cabelo, de confiança, né? De fazer um botox, do cuidado mesmo, daquele autocuidado. Então, a estética está crescendo, evoluindo muito por conta disso. Todo mundo querendo se cuidar cada vez mais. E aí, essa nova empresária, empreendedora, né, que está começando agora a abrir seu negócio, ou às vezes numa salinha como você começou, qual conselho, o que você diria para essa nova empreendedora? Então, gente, primeiro, acima de tudo, trabalhar com estética é trabalhar com saúde mental, é trabalhar com saúde como um todo. Então, é necessário que, antes de tudo, esse profissional, ele estude muito, ele se capacite muito antes de atuar, né?
para a gente evitar muito profissional e profissional sem capacitação, sem qualidade. Isso aí é a base, a base. Mas eu acho que o mais interessante é você definir um nicho que você quer trabalhar. Porque hoje existe muito paciente para você atender. E existem muitas áreas para você empreender na estética. Por exemplo, hoje já existe clínica só masculina. Aqui em Aracaju nós temos inclusive uma. Que massa, né? Que ela só atende a parte masculina. Então, são profissionais que já estudaram mais a estrutura da face masculina, gostam de harmonizar mais a parte masculina. Existe profissional que trabalha só com a parte de estética feminina, estética íntima, por exemplo, estética facial, estética corporal. Então, existem várias áreas a atuar. Existem aqueles profissionais que só trabalham com lasers, tecnologias. Então, vai ter público para todas as áreas. Né? Por exemplo, existem as franquias de laser. Então, normalmente são profissionais que só querem trabalhar com franquia de laser. Então, é você estudar o mercado. Para onde você vai atuar? É no interior, é na capital, é em Bahia, é em Sergipe, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro? O que é que está precisando naquele local? O que é que eu gosto de fazer? Isso é de extrema importância. Você precisa fazer algo que você se sinta feliz. E aí, depois, as coisas vão surgindo. E você vai ali crescendo, crescendo. E aí, quando você vê, começa aí, né, a ter recepcionista, a ter uma gerente, a evoluir, a ter novas parceiras. Mas acho que definir um nicho para quem está iniciando é fundamental. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Perfeito isso que você falou. Porque, às vezes, a pessoa brilha os olhos, mas também não tem um direcionamento, né? Precisa ter. E é o que eu falei aqui, se a gente não souber para onde vai se perder no meio do caminho, onde... Aí começa já com as feridas e com as dores. Então, uma dica aí para evitar. Definir um nicho, né? Definir o que você gosta. Exatamente. Eu acho que isso fortalece ainda mais. Sim. Se a gente não tiver um a jornada plano, vai ficar mais leve. Se não tiver um direcionamento, é ali que eu quero seguir, é muito mais difícil. Sim, com certeza. Muito mais difícil. A gente tem que ter a visão da casa pronta, né? Para poder realmente direcionar. E, Rai, eu queria que você, como você enxerga hoje a responsabilidade da sua clínica, porque hoje você tem funcionárias, tem pessoas também, então não é só a responsabilidade com seus clientes, você tem responsabilidade também com outras famílias. Sim. Então, a clínica hoje, ela tem, e você tem academia, né? Então, você também ensina outros profissionais a empreenderem. Então, você mesmo sabe o que é colocar profissionais no mercado, né, capacitar alguns profissionais. Então, é uma responsabilidade, né? Demais. Como você lida com essa responsabilidade, como é isso para você? Às vezes é um incentivo até maior, você saber que você tem, não é só sua família, você tem outras famílias que tá ajudando, você tem outras pessoas, você está expandindo o seu conhecimento para agregar na vida de outras pessoas. Exatamente. Eu costumo dizer que todos lá na clínica são como se fossem, sim, meus filhos, né? Quando precisa puxar a orelha, a gente puxa. Quando precisa dar aquele abraço, que sempre eu dou, né? A gente também dá, enfim. Nós ali estamos sempre ali numa ajuda mútua, em sintonia. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque a gente consegue bater metas, a gente consegue um ajudar o outro. Se um dia um não tá bem, tem um outro que tá, e aí vai ajudando. Então é sobre isso, é sobre atingir o propósito. É o que eu sempre falo a todas lá. Uma começou com um carro, aí trocou o carro. Uma começou sem moto, sem carro, aí daqui a pouco já está com a moto, já está fazendo reforma na casa, aí daqui a pouco vem aquele funcionário que já está feliz, que comprou seu apartamento, que reformou. Então, cada um ali tem o seu propósito e cada um ali vai se ajudando. É sobre ter união. Então, é uma responsabilidade muito grande, tanto de formar profissionais na área, como também de gerenciar e supervisionar a equipe. Mas, no final, a gente sabe o quanto é gratificante, né? Com toda a base, com todo o planejamento, né? Com toda a gestão e supervisão, a gente consegue. Maravilha. Acho que traz também uma energia diferente, né? Sim, assim, sabendo que você está indo no caminho certo, né? No caminho certo e levando o seu conhecimento para outras pessoas, ajudando outras pessoas. Eu acho que o servir ao próximo, ele também faz parte da jornada empreendedora. Com certeza.
se a gente não estiver ajudando outras pessoas a evoluírem Não faz também, a gente não está sentido. fazendo nada, não está É. fazendo sentido. Então, a jornada empreendedora, ela tem que estar muito no servir. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas querem ser ajudadas e esquecem da parte principal, que é o servir, que é o Uhum. ajudar primeiro para depois você ser ajudada. Sim. E eu vejo que você leva isso muito a sério, você Sim. gosta muito de ajudar, você gosta muito de servir ao próximo, amiga sua da estética, Da que você estética, área. acolhe, que você ajuda, que você Sim. incentiva. E isso é fundamental para o crescimento de uma empreendedora, de uma empresária, de uma mulher, de quem quer evoluir ainda mais. Que você ainda é nova, ainda tá querendo ser mamãe de novo, Quem tem uma sabe? longa jornada. Sim. E aproveitando esse ensejo, assim, quais são os seus sonhos? O que é que você ainda sonha, assim? Porque você tem uma clínica, quem olha assim diz, não, já conquistou tudo que tem para conquistar, mas o que é que você ainda almeja? O que é que você ainda sonha em realizar? Então, tá longe, viu, de conquistar tudo, gente. Tá longe. Tem muita caminhada aí, muita caminhada. Mas, assim, acho que o meu principal sonho é deixar meu filho bem, né? Principalmente o Lídio, né? Que é o meu filho de 5 anos, que tem o TEA. Então, meu principal sonho é esse, né? Que ele fique bem, que ele consiga se desenvolver, né? Para que ele não sofra na sociedade. Esse é meu principal sonho, tá? Além disso, claro, outros sonhos, né? Eu tenho, sim, interesse em crescer, aumentar a academia, aumentar o número de cursos, que eu não estou tendo tempo para ministrar muitos cursos, né? Formar uma equipe maior para que ministre cursos. Atualmente eu ministro muito em Salvador, algumas vezes em Maceió, então eu quero abrir essa agenda para outros locais que o pessoal vem pedindo, inclusive na Europa eu já fui uma vez e estou me organizando para voltar novamente, tá? Então eu quero expandir, né? Expandir e poder ajudar as pessoas a terem sua independência financeira. Então eu quero muito expandir essa parte da academia, que é a parte dos cursos, tá? Como também de atendimentos, né? Eu vejo muitas pessoas pedindo atendimentos fora. Então, eu quero conseguir gerenciar meu tempo de forma que eu consiga fazer isso, porque eu tenho certeza que eu vou me sentir muito feliz, né? E a cada local que eu vou fora e que eu deixo um pouquinho de mim, do meu conhecimento, eu me sinto feliz. Acho que eu nasci realmente para ensinar, para passar, né, para capacitar. Eu me sinto muito feliz. Vai deixando um pouquinho de Rayane em cada local, né? Isso é interessante, porque é o que realmente, como eu digo, faz a essência do negócio acontecer. Sim. E isso não é só dentro da clínica, né? Em todo lugar que você vai, em todo lugar que você vai atender, vai expandindo, vai evoluindo, você vai deixando um pouquinho de você e isso é o que faz a mágica acontecer, né? Quando uma vez eu usei... O universo ajuda, né? Você tá ali ajudando a várias pessoas e o universo tá ali lhe ajudando. É uma troca. Exato. Uma vez eu usei numa palestra, usei essa palavra, né? Eu fiz a mágica acontece, né? Quando a gente tá em ação, movimento, ajudando e tal. E aí chegou uma pessoa lá da plateia, assim, fez... Eu quero saber que mágica é essa, porque eu trabalho e tal, não vejo essa mágica acontecer. Mas é justamente por isso. Porque nem todo mundo coloca a essência dela dentro do negócio. Porque a mágica acontece quando você realmente vivencia, quando você realmente está disposto a pagar o preço, quando você realmente está ali disponível para ajudar outras pessoas. Não é só o seu negócio, não é só Rayane crescer, é você ajudar o próximo. Sim. E aí, realmente vai crescendo de forma que você vai visualizando isso sem trazer peso para você, sem trazer uma responsabilidade e sem pesar tanto. O medo de dar errado, a vontade de desistir, a insegurança, isso atrapalha o processo do empreendedor. Sim. E aí a gente não entende porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, é justamente porque ela está colocando o medo à frente dos resultados, à frente da essência, não sabe esperar o momento certo de colher também. Aí, se não sabe, precisa procurar ajuda. Exato. Né? Qual tipo de ajuda? Cursos, uma coach, uma terapia, enfim, ajudas que se tornem a jornada menos dolorosa. Exatamente. Eu estou até lançando agora um quadro novo, que é a pergunta decodificada, que é a pergunta que eu faço para que você traga uma mensagem final. E eu quero que você deixe essa mensagem, o que Rayane Brito deixaria de mensagem, assim, de incentivo, de essência, de quem você é,
né? De decodificar mesmo para as pessoas que estão nos assistindo agora. Sim. Então, pessoal, veja, eu comecei falando de propósito e eu finalizo falando de propósito. Para você conquistar todos os seus sonhos, você precisa ter um propósito. E abaixo do propósito vem a resiliência, apreciar o processo e a sua fé sempre. Sua fé em Deus, sempre. Porque é Ele que te capacita, é Ele que te dá sabedoria. É Ele que vai te deixar pronta, para seja a sua vida matrimonial, sua vida empresarial. Então, sempre conversar com Deus antes de tudo e qualquer planejamento. Mas a resiliência e saber apreciar o processo é necessária. Não é fácil, mas você consegue. Desde que você tenha resiliência, vá galgando, subindo as escadas, os degraus, que já já você vai conseguir. Várias pessoas conseguem. Eu consegui, você também pode e vai conseguir. É ter paciência e buscar ajuda, sim, se precisar. É como eu falo, nós mulheres precisamos de mulheres que nos ajudem, né? Mulheres que façam comentários positivos, né? Você não sabe como é importante quando uma mulher coloca outra mulher lá em cima, quando ajuda, né? Com palavras do bem, né? Com palavras do bem. Então, você ajudando a outra pessoa, você também está ajudando a si. Então, é por isso que acho que é por isso que eu consegui tanto assim, né? O meu crescimento, o meu reconhecimento, porque sempre ajudei e ajudo. Maravilha, que mensagem linda. É um incentivo para todas nós, né? Então, a mensagem que eu deixo também, não deixem de aprender, não deixem de buscar conhecimento. Vai ter meu workshop, viu? Dia 31 de maio, é um sábado pela manhã, leve as meninas, sim, né? Vamos aprender um pouquinho mais. Eu acho que nenhum conhecimento é demais. Busquem conhecimento, porque isso vai trazer uma verdade, né? Eu digo que o se conhecer, que o workshop ele vai falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, perfil comportamental, que foi o primeiro treinamento que eu levei lá para a clínica de Rai, né? Que mudou muito, assim, as meninas, quando eu fiz também individual com elas, maravilhoso. Assim, eu percebi quanto elas brilharam os olhos de se conhecer mais. Se conhecer traz uma diferença muito grande no resultado, né? No final. Quero agradecer sua presença, dar o brindezinho do obrigada. Uma canequinha para você tomar seu cafezinho, seu chazinho delicioso da clínica. É verdade, né? É verdade. Eu amo chá de lá. É verdade. Agradecer mais uma vez, Rai, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Ser parceira, né? Porque Rai é patrocinadora também, tá sempre comigo, sempre apoiando. E eu acho que, como você falou, o incentivo de outras mulheres é o que faz a nossa essência, né? É o que faz acontecer. Precisamos não de união, desistir, né? Segurar a mão uma da outra faz tornar mais leve. Muito obrigado pela parceria sempre e por ter aceitado o convite, né? Eu que fico, né? Eu que fico com o coração aí feliz, grato, né? Pela confiança. E é maravilhoso poder compartilhar e poder ajudar pessoas. É sobre isso, é saber o seu propósito de vida. Tchau, gente. Até a próxima.